Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que estamos sumidos aqui desse canal do YouTube por mais de um mês. Eu sumi sem explicação. Teve gente me mandando um inbox, mensagem, uns fofuchos, perguntando o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E a realidade geralmente é mais simples do que parece, porque a gente só deixou de gravar vídeos aqui pro YouTube por causa do calor infernal que tá fazendo na minha cidade. Sem brincadeira, que faz quase 40 graus todos os dias e nós encomendamos um ar-condicionado aqui para o escritório, mas o bendito do ar-condicionado jamais chegou. Então estamos atravessando uma estufa no mês passado de janeiro. Estou gravando esse vídeo aqui porque hoje choveu, então deu uma aliviada no calor, porque senão é simplesmente impossível ficar no estúdio, inclusive com essas luzes aqui refletindo na minha face. Então eu espero que vocês entendam. E também sumimos um pouquinho porque durante o mês de janeiro inteiro eu me dediquei à leitura de mais um baita romance do Dostoiévski, que é O Idiota. É um calhamaço, mas o problema do Idiota não é o tamanho, não é o número de páginas. Poderia até ter mais páginas, como Os Irmãos Karamazov, por exemplo. O probleminha desse livro, e que me levou assim a demorar a terminar de ler, é outro. Nós vamos falar sobre ele, então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o Idiota, sobre Dostoiévski, sobre a minha opinião relativa a esse livro, umas notinhas da crítica, pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade. Hoje, eu aproveitei que o calor deu uma refrescada. Quem eu quero enganar, né? Mineiro toma café até em 45 graus no deserto do Saara. Tô tomando um cafezinho, bora lá. Antes de começar a falar sobre o livro propriamente dito, eu gostaria de esclarecer o porquê que eu resolvi ler O Idiota no mês de janeiro. Assim, não é a escolha mais óbvia possível, não é um dos livros que estavam ali na minha lista de livros para serem lidos em 2023. Se você viu aquele vídeo, você deve se lembrar disso. Mas o que aconteceu foi que na virada do ano, uma livraria do Rio de Janeiro resolveu fazer uma piadoca, dar uma lacradinha usando o nome do Dostoiévski e usando o livro O Idiota. Se você me segue lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, você acompanhou essa treta. A treta que a livraria pegou o livro O Idiota, colocou um post-it aqui embaixo dizendo que o Idiota fugiu para Miami. Querendo dizer que o Idiota, Jair Messias Bolsonaro, então ex-presidente, havia fugido para Miami. Só que a piadoca virou contra o feiticeiro, porque o Idiota do livro O Idiota não é o idiota. Na verdade, idiotas são aquelas pessoas que acham que ele é o idiota. Então, pelo fato da livraria não ter lido o livro, olha só, uma livraria que não lê livros, é uma coisa maravilhosa. O estagiário da livraria não lê o livro. Então, pelo fato da livraria não ter lido o livro, eles fizeram as pessoas que compartilharam o post, inclusive, de otárias, porque provou que todo mundo que compartilhou aquele post não leu Dostoiévski, não leu O Idiota e caiu nessa mesma cilada. Inclusive, o autor do Torto Arado foi um desses caras, não é surpresa para ninguém. E eu já tinha feito uma tentativa de ler O Idiota na adolescência. Eu não sei porque na adolescência eu só li bobagem, eu li Diário de Vampiro, não o da Anne Rice, aquele outro que virou uma série de TV. Eu li Crepúsculo, tudo de vampiro da vida, Maggie Cabot e assim por aí vai. Só li bobagem, li Paulo Coelho, mas Dostoiévski e George Orwell foram autores que eu tentei ler, então assim, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos a Débora de 15 anos atrás tentou ler esses dois autores e é óbvio que não deu certo, é óbvio que eu tentei ler Crime e Castigo, não deu certo, tentei ler O Idiota e não deu certo, mas aí eu já sabia, óbvio, o contexto do livro, você não precisa ter lido o livro para saber o contexto dele, pelo menos um resumo dele. Eu pensei, bom, agora eu vou ler O Idiota, porque eu já fiz a minha contra-lacradinha, eu já fiz uma outra piadoca utilizando o livro Os Demônios, diz que os demônios estão de volta. Aí sim, com propriedade, uma piada que você sabe que encontra respaldo na narrativa do livro, porque lá nos Demônios você vai encontrar jovens socialistas fazendo besteira, tocando fogo em tudo e ferrando com tudo pelo simples prazer de ferrar com alguma coisa pela ideologia. E comecei a ler O Idiota. E olha só,
Todo mundo que já leu o Idiota tá dando essa mesma risadinha que eu tô dando, eu acho. Porque é o seguinte, o Idiota é a versão do Dostoiévski de Ana Katarina. Vocês vão perceber uma coisa, o livro Ana Katarina do Tolstói, ele foi tão emblemático quando do seu lançamento que vários outros autores fazem tentativas de escrever o seu próprio Ana Katarina. Não só o Gustave Flaubert, lá no Madame Bovary, mas outros autores também têm a sua versão. E é simplesmente uma versão que contém, como peça central da narrativa, uma mulher chamada de femme fatale. O que são as femmes fatales, meus amigos? Elas são arquétipos, ou seja, quando você encontra uma femme fatale na literatura, ela estará descrita em todo o seu ápice e em todo o seu esplendor. Ela será, de certa forma, até mesmo caricata. Você provavelmente conhece algumas mulheres que se parecem com essas figuras arquétipas, mas é só na literatura que elas aparecem assim, com toda a força e com toda a violência. E a femme fatale nada mais é do que uma mulher que ela compreende o caos primordial da natureza, ela abraça esse caos primordial e ela é praticamente uma personificação da natureza primitiva. Não é aquela natureza controlada do parquinho que você pode fazer um passeiozinho com as crianças, não. Estou falando do caos primordial da natureza primitiva, aquela natureza não controlada. Via de regra está mais associada às florestas tropicais, que são bem densas, que são quentes, que são exóticas. Elas são mulheres belíssimas e associada a beleza a essa condição fatal, aí sim você tem essa mulher capaz de se transformar em um furacão e esse furacão consome todos e tudo à sua volta. Se você tem um pouco mais de interesse em saber sobre essas femmes fatales, no livro Sexual Persona da Camille Paglia, ela aborda esse arquétipo em várias passagens, inclusive com relação ao Ana Katarina. Se você for lá no índice remissivo desse livro, você vai encontrar várias entradas para femme fatale, e é exatamente isso que ela diz. Porque essa moça, ela não tem consciência do seu poder de destruição, ela geralmente ela sai dos laços sociais, daquelas amarras sociais de uma forma ou de outra, e a partir do momento que ela faz isso, ela se transforma em um trem descarrilhado mesmo. Quem estiver na frente vai ser arrebatado por essa força. E ela tem, geralmente, dois tipos de efeitos diferentes nos homens. As mulheres vão olhar com raiva, com desdém, vão taxá-la de prostituta ou coisa pior, né? Vão olhar, ter inveja da beleza e daquele poder de atração. Outras mulheres mais maduras já vão olhar e já vão perceber o perigo que aquilo representa. Mas nos homens, ela exerce geralmente dois tipos de influência. Você tem o primeiro homem que também vai olhar com desdém para aquela mulher, então é um homem um pouco mais maduro também. Ele já sabe o que aquela mulher representa, tem até um pouco de dó. As mulheres mais velhas também vão ter um pouco de dó com o que vai acontecer com ela. E a maior parte dos homens, a maioria esmagadora dos homens que não está preparada para lidar com o caos primordial da natureza, porque o homem tem menos da natureza dentro dele do que a mulher, via de regra, eles vão ser automaticamente seduzidos. Eles sofrerão uma força inacreditável. Eles serão assim, é paixão à primeira vista. Eles olham, eles se apaixonam imediatamente por aquela beleza maravilhosa. Bom, e aqui em O Idiota, a gente tem exatamente essa figura através da Nastassia Filipovna. Olha só, os nomes russos são sempre um problema nos romances russos. Eu tinha até vontade de que alguém reescrevesse os romances russos trocando os nomes russos por nomes ocidentais, porque tem vários romances que eu queria dar de presente para quem ainda não está acostumado com os clássicos, mas eu sei que essa questão dos nomes russos vai fazer a pessoa dar uma travadinha. E a indicação do professor José Monir Nasser é que você sempre tenha um caderninho onde você escreva os nomes e todos os seus apelidos e o que aqueles personagens representam na trama, assim você não ficará perdido. E ele também tem uma ótima indicação
que é saber que o segundo nome da pessoa será sempre uma referência ao pai dessa pessoa. Então, se a Anastácia Filipovna se chama assim, é porque o pai dela se chama Filipe, ou alguma variação do nome russo Filipe. E existe isso também nos gregos antigos. Quando a gente leu a Odisseia e a Ilíada, a gente percebeu que, por exemplo, o Aquiles Pelida se chama Aquiles Pelida porque o seu pai se chama Peleu, então não é um costume exclusivo do sul. Eles não fizeram isso só para sacanear com as nossas cabecinhas, parece ser um costume cultural em outras partes do mundo. Mas a Anastácia Filipovna, ela é uma menina que perdeu os pais muito cedo e ela teve, infelizmente, como padrinho um playboy ridículo, muito mais velho do que ela, que assim que percebeu a beleza da menina, a beleza diferenciada da menina, tirou ela dos braços da família adotiva que ele tinha arrumado para ela e apadrinhou a Anastácia. O que significa esse apadrinhar uma jovem bela? É transformá-la em sua amante. Ele fez isso muito cedo, ela tinha 16 anos, ou seja, ela foi violentada por esse homem, ela não teve escolha. E ela tem a consciência de que ela não teve escolha, ela tem a consciência de que isso é algo errado, ela tem a plena consciência de que a sua desonra não foi causada por algo que ela pudesse controlar, e talvez por isso ela se transforma nesse furacão, porque ela é uma pessoa praticamente bipolar, ela vai do 0 a 80 muito rápido, e é exatamente por essas características que este padrinho dela, o Totski, quer se livrar dela e arruma um casamento qualquer ali pra ela com o seu secretário que se chama Gania. Olha só, o Gania aparece aqui nessa narrativa não por ser um personagem indispensável pro desenrolar da trama. Esse casamento inicial aqui poderia ter sido arranjado com qualquer outra pessoa. Mas o Gania, ele aparece porque ele também é um arquétipo muito interessante e muito poderoso e que é difícil você encontrar um Gania parecido em outros livros, tão bem construído e tão bem descrito como foi feito pelo Dostoiévski. O Gania é de uma família que é uma família em decadência. O pai dele já foi general, mas por causa da bebida entrou numa espécie de demência, então o pai dele já tá assim nos últimos 45 do segundo tempo da sua vida, perdeu o seu lugar, a sua posição na sociedade. Eles têm que dividir o cômodo da casa, alugar o cômodo da casa deles, que é uma humilhação para quem é de origem nobre. E ele é uma pessoa muito inteligente. Ele faz parte da classe de pessoas muito mais inteligentes. Olha só, se você já leu Crime e Castigo, ou se você pelo menos já viu a resenha de Crime e Castigo em algum lugar, você vai se lembrar que lá em Crime e Castigo, Dostoiévski classifica o mundo em dois tipos de pessoas: as pessoas extraordinárias e as pessoas ordinárias. As pessoas extraordinárias são aquelas que deixarão a sua marca na história de uma forma ou de outra. Ganharão prêmios Nobel, serão grandes imperadores. Escolha aí a área possível de deixar sua marca no mundo, sempre terá aquela pessoa que é a pessoa extraordinária e ela vai se destacar no meio da multidão. E você tem o resto do mundo, que é a maioria esmagadora, composta de pessoas ordinárias. Só que veja bem, dentro da categoria de pessoas ordinárias, você ainda vai encontrar duas categorias distintas. Não perde o fio da meada não, vem comigo que faz muito sentido esse negócio. A primeira subcategoria é a categoria de pessoas que vivem a vida tranquilamente, conscientes de que elas são o centro do universo e tá tudo bem. Elas acreditam que são extremamente inteligentes e é isso mesmo. Elas pegam um livro ou outro durante a vida, pegam uma frase de efeito e usam essa frase de efeito para sempre. É aquele vamos com a manada, certo? É aquelas pessoas que levantam as várias hashtags no Instagram possíveis. Tudo quanto é pauta de levantar hashtag, elas estão levantando as hashtags e tá tudo certo. Elas deitam a cabeça no travesseiro à noite e elas dormem tranquilamente com a consciência de que elas são essas pessoas maravilhosas e que elas merecem tudo aquilo que elas têm. E tudo que elas aspiram ser está dentro
dessa limitação inconsciente. Já o Ganya, e já alguns dos ouvintes, porque eu me identifiquei com essa categoria do Ganya, e é uma coisa terrível, porque o Dostoiévski tem esse poder de te arrastar para dentro da narrativa, não porque a narrativa esteja tão bem construída assim, mas porque ele faz você se identificar com aqueles personagens que são pessoas horríveis. E você não quer se identificar com pessoas horríveis, você quer se identificar com o personagem principal, que é o protótipo de Jesus na Terra, ou o que quer que seja. Você não quer se identificar com o Ganya, mas vá lá, é isso que acontece. Então pessoas como o Ganya, elas se acham muito mais inteligentes do que as outras. Elas acham também, assim como a última categoria, que elas são inteligentíssimas, mas fica a pulguinha atrás da orelha, certo? Fica aquela pulguinha atrás da orelha de que talvez você não seja tão inteligente o quanto você acha que seja. Talvez você não seja uma das pessoas que será escolhida para ser uma pessoa extraordinária. E exatamente por ter a consciência dessa limitação, é muito provável que essa pessoa muito mais inteligente do que as outras acabe se transformando em um poço de amargura e de ressentimento, porque elas têm a sensação de ter o mérito violado. Então elas foram ofendidas em seu mérito. E qual que é o problema disso? O maior problema disso é que esse é exatamente o sentimento que os maiores autores que já conseguiram capturar a essência do diabólico na literatura, como John Milton, como Shakespeare, como Goethe, como Thomas Mann, é exatamente essa característica que esses autores colocam nas suas versões do diabo. É exatamente essa sensação de orgulho ferido que leva Satanás a se rebelar contra o reino de Deus. É exatamente essa sensação de orgulho ferido que leva o Iago a se rebelar contra a sua versão de Deus lá no Otelo de Shakespeare. E quanto mais essas pessoas se agarram a essa sensação de mérito não concedido, essa sensação é uma espécie de âncora que vai arrastando-as para o fundo do abismo. E o que acontece é que no final da vida, às vezes essas pessoas podem até ter tido vidas boníssimas, cuidado de suas famílias, ajudado os mais pobres, enfim, todas aquelas virtudes cristãs que estejam ali na planilha. Mas ainda assim, elas continuarão com esse sentimento guardado, porque, afinal de contas, talvez eu ter construído uma família foi o que me impediu de ter ido, sei lá, para a Patagônia, virar fotógrafo de guerra ou o que quer que seja. E o Ganya, ele é parte dessa categoria de uma forma muito... É uma maestria maravilhosa que o Dostoiévski tem, porque quando é proposto para ele se casar com a Anastácia, que é essa mulher desonrada, mas ele vai se casar com ela por dinheiro, ele não consegue, no final das contas, se casar com ela, porque ele não tem aquela característica necessária de fazer o que for preciso para atingir o sucesso, que é a característica das pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias, às vezes, elas estão dispostas a passar por cima da moral, a passar por cima da ética, a passar por cima dos princípios para chegar onde quer que elas estejam. Ele não tem coragem de fazer isso. Quando é oferecido diretamente para ele uma mala com 100 mil rublos, inclusive dada a dispensa do casamento, nesse caso, ele não tem coragem de pegar essa mala e ele simplesmente vai embora. Depois ele fica pensando, se remoendo, achando que devia ter pegado o dinheiro, mas é mais ou menos assim que funciona. Bom, e além do Ganya, Anastácia começará a cultivar ao redor dela uma série de homens que serão atraídos para o seu buraco negro, e um desses homens é o Rogojin. O Rogojin, ele tenta pedir a mão dela em casamento muito antes da nossa história começar. Ele rouba um dinheiro do pai para comprar um colar para ela de presente, e o pai fica possesso, o jura de morte, ele tem que fugir da Rússia, mas eventualmente o pai dele morre e ele está retornando para a Rússia para herdar o dinheiro do pai.
e obviamente dá-lo todo em troca da mão da Anastácia, porque ele está absolutamente apaixonado pela Anastácia. E é exatamente nessa viagem de volta pelo trem que ele encontra o personagem principal, que é o Michigan, o Príncipe Michigan. O Príncipe Michigan, ele é, como vocês já devem ter visto aí pelas resenhas afora, uma espécie de alter ego do próprio Dostoiévski. Por quê? Ele é também um personagem que sofre com epilepsia. Mas diferente das outras personagens que sofrem com epilepsia nos outros romances, ele não é uma personagem ruim. Porque a gente tem lá nos Irmãos Karamazov o filho bastardo do pai Karamazov também, mas ele é uma das piores pessoas possíveis. E aqui não. O Michigan, ele é realmente um ser humano maravilhoso. Ele é um ser humano puro. Ele é chamado de idiota por causa da sua doença, mas de idiota ele não tem nada. Na verdade, ele só pode ser chamado de idiota por causa da sua bondade, porque ele espera tanta bondade das outras pessoas, que é uma bondade que tem no coração dele, não no coração das outras pessoas. E como ele sofre com essa doença desde pequenininho, ele perde o pai muito cedo e ele é apadrinhado por um benfeitor que paga todos os seus estudos e depois paga uma temporada, uma estadia dele na Suíça. Enquanto ele está na Suíça, acontece um episódio interessante, que é um episódio que revela toda a profundidade do caráter do Michigan. E revela também uma outra personagem que o Dostoiévski gosta bastante de brincar, que é aquela mulher pura em sua essência e, ainda que pura, extremamente judiada pela sociedade. Ele encontra a Maria nesse vilarejozinho. E a Maria é uma mulher que foi ludibriada ali por um bonitão, fugiu com ele, foi desonrada e depois volta para a cidadezinha com o rabo entre as pernas e começa a ser enxotada por essa cidadezinha, inclusive pela própria mãe, que acaba caindo doente, acamada. E ainda que ela seja enxotada, ela continua a trabalhar para cuidar da mãe e ela continua a trabalhar para tentar melhorar a sua própria posição nessa cidade. E o Michigan, ele abraça essa Maria, ele apadrinha essa Maria e por causa da sua inocência, ele leva as crianças também para esse caminho de fazer favores a Maria e não ficar xingando a Maria na rua como era de praxe. E ele acaba mudando a opinião da cidade até certo ponto com relação a essa moça, ao ponto de, na sua morte, todo mundo ir lá fazer uma vigília e essa sorte de coisas. Mas esse não é um interesse amoroso, veja bem. Logo no início do livro ele diz que por causa da sua condição amorosa ele não pode se casar. Mas nada obstante, o Michigan também vai se envolver com a Anastácia Filipovna. Também é um amor à primeira vista. Ele vê uma foto da Anastácia na casa dos Epatin. Os Epatin são uma família meio parente dele, que ele visita. A primeira coisa que ele faz quando ele volta à Rússia é visitar essa família, que são as únicas pessoas que ele tem. Ele faz isso antes de descobrir que ele tem uma herança gigantesca a receber de uma parente distante. E lá nessa casa, esse secretário, o Gania, tá lá, ele recebe uma foto da Anastácia, o Michigan vê essa foto e se apaixona pela Anastácia Filipovna imediatamente. E na primeira oportunidade que ele tem, ele vai propor a Anastácia Filipovna em casamento. Então, automaticamente, uma vez que o Gania já se afastou ali daquela disputa, a mão da Anastácia será disputada pelo Michigan e pelo Rogojin, que funcionam como uma espécie de duplo. Eles se encontram logo no início da história, ali nessa viagem de trem, e o resto da narrativa toda, eles fazem essa brincadeira do duplo, porque o Rogojin é tudo aquilo que o Michigan não é. Ele é uma pessoa rancorosa ao extremo, uma pessoa vingativa, uma pessoa que está disposta a se juntar aos piores elementos da sociedade, ir atrás do que quer a todo custo, e o que ele quer é a Anastácia. Ele vai tentar assassinar o Michigan uma vez e ele só vai falhar por causa de um ataque de epilepsia do Michigan. Então, a história inteira gira em torno desse triângulo amoroso entre o Michigan, o Rogojin e a Anastácia. É claro que o final da Femme Fatale nunca vai ser um final muito bacana.
vocês já podem presumir aí o que vai acontecer tendo essa pessoa extremamente invejosa e ciumenta, essa pessoa extremamente inocente de um lado, e uma mulher que só quer ver o pau cantar e o barraco acontecer, e não tem nenhuma constância nas suas atitudes, ao mesmo tempo que ela vai com o Mithcon, ela foge para ir com o Hrogodd, depois ela foge do Hrogodd para ir pro Mithcon. E você inclui dentro dessa narrativa essa família Epatin, e uma das filhas dos Epatin, que é a Aglaia, que também aparecerá ali como um interesse romance do Mithcon, apesar da Aglaia ser uma jovem extremamente irritante, extremamente burra, e uma daquelas personagens do Dostoiévski que a gente fica se perguntando por que é que ele colocou essa pessoa aí. E dentro desse roteiro, você também vai encontrar várias inserções filosóficas do próprio Dostoiévski. Por exemplo, o tempo inteiro será discutido na narrativa a consciência da mortalidade do homem. Isso é feito a partir de dois aspectos, de duas óticas. A primeira ótica, que é a do príncipe Mithcon, que ele faz várias reflexões sobre a pessoa que está condenada à morte. Seja a guilhotina, que é uma invenção nova francesa, seja a forca, que é a invenção tradicional. E ele defende o fato de que você estar condenado à morte é muito pior do que qualquer outro tipo de morte. Chega a ser até mesmo pior do que o próprio crime que a pessoa cometeu, porque a consciência da mortalidade forçada é algo que pode levar a pessoa às raias da loucura, mas ela fica louca e ela imediatamente morre. Então, nem é uma loucura da qual você possa sarar, é como se você estivesse condenando à morte um monte de inválidos. E isso é claro, essas reflexões todas acontecem, elas são muito fortes, elas são muito bem descritas, porque o próprio Dostoiévski foi condenado à morte, e a sua pena de morte foi substituída pela pena de trabalhos forçados na Sibéria, aos 45 minutos do segundo tempo. Então ele tem uma consciência do que ele está falando e ele tem uma experiência pessoal daquilo que acontece na cabeça da pessoa que está ali às vésperas da morte. Mas isso tudo é incluído na narrativa de uma forma muito violenta. Por exemplo, essas digressões sobre a pena de morte, a guilhotina e tudo, são digressões que o príncipe Mithcon faz para 4 mulheres da alta sociedade russa no primeiro momento que ele as encontra. No primeiro momento que ele está na casa dos Epatin, ele está ali discutindo exatamente esses assuntos sombrios, macabros e bizarros. E uma outra perspectiva da consciência da mortalidade nós vamos encontrar através do personagem Hippolyte. O Hippolyte surge da narrativa também de uma forma muito desconjuntada. O Dostoiévski, coitado, ele não tem a capacidade narrativa que um Tolstói tem, por exemplo. Ele não consegue fazer aquela dança bonita das personagens, sabe? Aquela dança do roteiro, aquela dança da narrativa. Ele pega os personagens como umas bolas de bilhar, ele arremessa dentro da sinuca e aí você faz o que você quiser com isso, entendeu? Então o Hippolyte surge mais ou menos assim. O Mithcon está se recuperando desse ataque de epilepsia que ele sofreu depois de quase ter sido morto pelo Hrogodd. Você nem conseguiu respirar ainda. Toda a alta sociedade já está reunida na casa dele e aparece um bando de jovens ali, se auto-intitulados nihilistas. Não faz o menor sentido também de por que eles se auto-intitulam nihilistas. Eles só não são parte da nobreza, certo? Eles aparecem ali sem serem convidados para pedir uma herança que supostamente é devida a um desses jovens, e o Hippolyte está ali no meio. Ele conhece o Mithcon através desse cenário muito esquisito e ele permanece ali por algum motivo pro aniversário do Mithcon. E o Hippolyte é um jovem tuberculoso, ele tem 18 anos, mas ele tem uma data de morte certa por causa da tuberculose. Ele não chega a morrer, tá? Na narrativa, é impressionante, pessoas morrem e ele não morre. Mas supostamente ele teria uma data para morrer. E ele adquire uma consciência da mortalidade muito violentamente por causa disso. E ele faz um discurso maravilhoso, maravilhoso no sentido de que é um discurso interessante do ponto de vista filosófico, antes
de tentar um suicídio na frente de todo mundo que tá ali na casa do príncipe Michigan pro aniversário dele. E esse é um discurso que ele vai fazer de uma forma também fora do roteiro. Você não tá esperando que isso aconteça, e você simplesmente é arremessado literalmente dentro de um pesadelo, que é o pesadelo da cabeça do Michigan ali. E acontecem até algumas aparições meio diabólicas nesse roteiro, algumas aparições ali do próprio Rogojin indo visitar o Hippolyte, só que não é o Rogojin propriamente dito, é alguma espécie de demônio. Então é aquela capacidade de transformar uma festa em um verdadeiro pesadelo que o Dostoiévski tem. E em volta desse Hippolyte também está navegando a própria Aglaia, porque a Aglaia, ela é uma espécie de sombra da Anastácia. Ela é uma menina da alta sociedade que queria ser uma femme fatale. Ela também queria ser extraordinária, ela queria ser alguém diferente. Ela simplesmente não consegue, porque ela está presa dentro daquela família, que é uma família maravilhosa. Ela ama a mãe, ela ama as irmãs e tudo mais. Então ela não tem a força para ser uma femme fatale, mas nada obstante, ela quer atrair todos os homens para sua própria roda. Ela chega a atrair o Ganya, ela atrai o próprio Michigan, e ela atrai também o Hippolyte, e ela fica ali tentando manter todos os homens orbitando à sua volta. Mas obviamente que ela não consegue fazer isso com a mesma força. Apesar de ser uma mulher muito bonita, falta o elemento extra, o elemento X, que é aquele elemento destrutivo, caótico, primordial que você encontra nas femmes fatales por excelência. E o grande problema desse livro, que me fez dar aquela risadinha ali no início, não é, como vocês podem perceber, a profundidade do Dostoiévski, a profundidade dos assuntos que o Dostoiévski gosta de discutir e faz isso com uma excelência maravilhosa. Inclusive, se eu fosse trabalhar esse livro aqui, eu separaria textos, os discursos filosóficos dos personagens, e trabalharia os discursos filosóficos em separado, fazendo as devidas contextualizações, que eu acho que vai funcionar também, e eu pretendo fazer isso. O grande problema é que o Dostoiévski não consegue escrever um romance normal? Não. Quer dizer, consegue. Ele mais ou menos consegue fazer isso ali em Irmãos Karamazov, mas é o seu último romance. Ele já tentou bastante, porque até aqui tudo que ele escreve é uma mistura de pesadelo com os dias se juntando uns nos outros. A linha temporal da narrativa é horrível. As coisas acontecem todas muito próximas uma das outras, você não tem tempo para respirar, você perde o fôlego durante a narrativa. E ele tem uma delicadeza de um hipopótamo para escrever as coisas. E é difícil você localizar onde os personagens estão, é difícil você localizar o sentimento dos personagens, e por forçar essas discussões filosóficas, às vezes os personagens ficam parecendo certos robozinhos assim dentro da trama. E aí, porque eu achei esse enredo muito mal construído, digamos assim, eu fui atrás de um escritor, de um crítico literário, que eu já sabia de antemão que era um cara que odiava o Dostoiévski, que é o Nabokov. Eu já sabia porque todo mundo fala o quão é engraçado o Nabokov odiar o Dostoiévski, só que não é esse livro não, que esse aqui é o livro Lições de Literatura. Eu tenho que pegar o Lições de Literatura Russa, peraí. Então estamos aqui com Lições de Literatura Russa. Eu sabia que o Nabokov, ele odiava o Dostoiévski, porque vocês já falaram várias vezes. Eu fui lá ver o que ele ia falar sobre O Idiota, e o que ele fala é realmente... Eu concordo com ele, olha só. Há também no livro a demoníaca, orgulhosa, infeliz, traída, misteriosa, adorável, e a despeito de sua degradação, incorruptivelmente pura Anastácia Filipovna. Um daqueles personagens completamente inaceitáveis, irreais, irritantes que abundam os romances do Dostoiévski. É basicamente isso. É muito difícil você imaginar como que essa mulher funcionaria na vida real, porque ela vive à base do chilique. É impressionante. Você nunca sabe o que esperar dela. Ela tá sempre causando, ela tá sempre fazendo uma cena. E aí lá no final, ele nos diz, né, que o Rogojin, que é o mais normal dos três, sim, ele é o personagem mais crível dos três,
não pode aguentar mais e mata Nastácia, porque Nastácia tinha fugido do casamento dela com Mishkin para ir de encontro ao Rogojin, e obviamente não deu certo. Dostoiévski lhe fornece circunstâncias atenuantes. Ao cometer o crime, Rogojin está muito febril. Passa algum tempo no hospital até ser mandado para uma prisão na Sibéria, esse quarto de despejo onde o Dostoiévski descarta as efígies de cera. Mishkin, após permanecer durante a noite na companhia de Rogojin e ao lado do corpo de Nastácia, tem uma recaída derradeira na insanidade e retorna ao asilo na Suíça, onde passou a juventude e de onde nunca deveria ter saído. E todo esse louco imbróglio é intercalado de diálogos destinados a retratar os pontos de vista dos diferentes círculos sociais sobre questões tais como a pena de morte ou a grande missão da nação russa. Os personagens nunca dizem nada sem empalidecer, ruborizar-se ou levantar-se de um salto. Os aspectos religiosos são nauseabundos por seu mau gosto. O autor depende inteiramente de definições sem apoiá-las em nenhuma prova. Por exemplo, Nastácia, que, assim nos é dito, é um modelo de reserva, distinção e refinamento, às vezes se comporta como uma vagabunda furiosa e mal-humorada. Mas a trama é habilmente desenvolvida, com muitos recursos engenhosos sendo utilizados para prolongar o suspense. Alguns desses recursos, quando comparados aos métodos de Tolstói, me parecem porretadas, em vez do toque suave dos dedos de uma artista, porém, muitos críticos não concordariam com essa opinião. Eu concordo com a sua opinião, especificamente com relação ao idiota. Eu acho que esses recursos que o Dostoiévski usa de pesadelo, de densidade, de discussões filosóficas religiosas envolvidas na trama, funcionou nos últimos livros que eu li. Talvez não tenha funcionado tanto no Idiota, que pedia um pouco mais de romance mesmo, um pouco mais de contato pessoal e menos discussões relativas à pena de morte na França e na Rússia, sucessivamente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião sobre o livro Idiota aqui, caso você tenha lido, e eu vejo vocês em breve.